Dentro de cada uma de nós habita uma senhorinha que passa o dia inteiro fazendo crochê. Ela até parece frágil, mas se a Luísa Sonza acha que é braba, é porque ela não conheceu essa mulher. Guardiã da nossa intuição e sabedoria, ela também é aquela que fica puta quando a gente é desrespeitada e ri da nossa cara quando a gente cai em uma ilusão amorosa. Como uma boa avó, ela é uma excelente conselheira e sempre vai nos guiar pelo caminho certo. A má notícia é que uma forma de se conectar profundamente com ela é através da nossa menstruação. Então sim, a gente vai ter que aprender a gostar dessa fase do mês. Então bora conhecer ela um pouquinho melhor? Hoje a gente vai falar sobre a anciã, a lua nova e a menstruação. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a mulher sagrada que habita dentro de ti, com a tua sabedoria, intuição, ancestralidade e força criativa. Uma reconexão com a deusa que tu já é, sem que tu precise negar qualquer parte de ti mesma. Eu sou a Sophie e vou te acompanhar nessa jornada. Bora? O mistério da lua, que desaparece e reaparece no céu a cada mês, era considerado pelos povos ancestrais como o olho da deusa se abrindo e fechando no céu. Essa, para mim, é uma das formas mais lindas de descrever o movimento que a lua faz. Mas pensando nisso, a lua nova é então o olho da deusa fechado. E a gente naturalmente pensa que um olho fechado é um olho que não enxerga. Mas isso é porque a gente esqueceu que a gente é intuitiva pra cacete. E quando a gente fecha os nossos olhos, a gente realmente começa a enxergar. É exatamente isso que acontece quando a deusa fecha o seu olho lá no céu e a lua nova aparece. Bom, vamos começar entendendo então o que acontece na lua nova. A lua nova é quando o sol e a lua se encontram, quando eles ficam juntos no céu. Claro que a alguns milhares de anos-luz de distância, mas para nós, daqui da Terra, eles estão na mesma posição. Então é o momento em que a face visível da lua não é vista pelos seres humanos porque o sol está iluminando a face oculta dela. Eu já falei um pouquinho sobre a lua nova no nosso último episódio, mas a gente vai resgatar tudo aqui. De qualquer forma, eu acho bem importante que, se você não ouviu o episódio da consciência lunar, você vá lá e escute ele antes para entender bem essa ciclicidade feminina, essa ciclicidade lunar, e depois vir para cá já com todo esse conhecimento. Mas vamos lá. A gente sabe então que as mulheres da nossa ancestralidade perceberam uma relação entre a lua nova e a sua fase menstrual, até porque essas mulheres estavam em uma conexão profunda com a natureza e menstruavam sempre nessa lua nova, então essa simbologia era muito forte para elas. Mas vamos resgatar aqui o que essa lua nova representa na natureza. Por se tratar do período em que a noite está mais escura, quando a gente realmente tem noites muito, muito escuras, a natureza se recolhe nesse momento. É um momento em que os animais vão se recolher mais cedo, em que a natureza vai ficar mais silenciosa, mais serena, e também a energia das plantas vai descer para as raízes, e tudo na superfície vai parecer mais tranquilo. Nas marés, se a maré estiver alta, ela vai ficar mais intensa, mais alta. Se ela estiver baixa, ela vai ficar ainda mais baixa. Mas a lua nova, ela faz com que revolva bastante o fundo dos oceanos, né? O fundo dos rios, dos oceanos. Então é um momento em que aquilo que está por baixo está se revolvendo bastante. E a essa altura a gente já sabe também que a lua é regente das nossas emoções e da nossa psique. Então vamos entender o que essa lua nova está fazendo nesse campo. Imagina lá então, vamos lembrar de novo, o olho da deusa está fechado. A parte da lua que está sendo iluminada é só a parte que a gente não vê, aquilo que está oculto. Então, o que acontece na nossa mente das nossas emoções? As nossas emoções são difíceis de entender. A gente sente as coisas, mas o significado por trás daquilo que a gente está sentindo está oculto no momento em que a lua está nova. O mesmo acontece com a nossa psique. Começa a revolver muito o nosso inconsciente. Começa a tocar muito aquilo que está inconsciente e a gente não sabe exatamente dizer o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, para onde a gente quer ir. A gente só sabe que está acontecendo alguma coisa, está mexendo em nós. Às vezes vem memórias do passado, coisas que a gente precisa curar. Ou às vezes a gente só fica com uma sensação esquisita do tipo,
ok, tem algo que eu posso fazer, um sonho que eu posso ter, mas eu ainda não sei dizer exatamente o que é. Uma forma de vivenciar isso de forma mais profunda também é através das estações dos ciclos solares, né? Então a gente vivencia de forma mais intensa, porque daí é mais forte na natureza essa energia. A lua nova é a que acontece no inverno. Esse ano eu tive uma experiência incrível com o inverno, porque bem no início dele eu quebrei os meus 2 punhos. E eu fui obrigada então a ficar realmente em silêncio no inverno. Eu não tinha nem como fazer qualquer movimento, porque as minhas 2 mãos estavam atadas, literalmente. E embora tenha sido um período de pouquíssimo movimento, foi um momento de realmente deixar que a minha mente trabalhasse, que a minha mente tivesse ideias, mas de forma bem profunda e bem conectada com as minhas emoções, né? Não de forma ansiosa. Então é o que acontece quando a Mirella Fauer fala que na lua nova a gente cria os filhos da mente. É um momento em que a nossa mente está muito produtiva, muito fértil para ter ideias que depois a gente vai colocar em movimento na lua crescente, lua cheia e também ao longo dos nossos ciclos. Aliás, foi desse inverno que surgiu esse podcast, né? Foi desse mergulho profundo que eu fiz no meu silêncio interior, nesse encontro comigo mesma, nesse reencontro e realinhamento com os meus sonhos que eu fiz no inverno, que esse podcast acabou surgindo. Então percebe como às vezes esse silêncio que a gente faz nesse momento em que a gente se retira pode parecer um momento de muita pausa, de muito recolhimento, parece que nada está acontecendo, mas dentro de nós está acontecendo muita coisa. Então a gente entende que a gente é um ser natural, a gente faz parte da natureza e esse ciclo regente da natureza, da lua, também nos toca. Só que como mulheres a gente também tem um ciclo interno que, como eu já falei, é muito conectado com a lua, é muito similar. E para as mulheres que menstruam, a fase menstrual justamente é a que representa a lua nova, quando a gente vai sentir toda essa energia de lua nova dentro de nós. Então, se você é uma mulher que não menstrua, a lua nova é sempre o primeiro dia do teu ciclo e tu vai acompanhar por ela. Agora, se tu é uma mulher que menstrua, a tua menstruação é o primeiro dia do teu ciclo. E não, ela não vai estar sempre alinhada com o ciclo da lua, e isso é natural e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas olhando agora para a perspectiva da menstruação, vamos entender por que ela representa a lua nova. Da mesma forma como na lua nova a energia está baixando, a energia das plantas está indo para as raízes e tudo está indo para a parte mais baixa da terra, dos oceanos, enfim, a mesma energia acontece com uma mulher que está menstruando. O sangue menstrual está descendo, a nossa energia está baixando. Nesses dias é natural que a gente sinta a nossa força vital muito mais baixa, tudo é mais lento, tudo é mais devagar e a gente repete esse movimento que a lua nova faz. Então percebe, não é nada aleatório, tudo é muito sincrônico, faz sentido. Se a gente olha para a natureza, faz sentido. A gente entende que é tudo muito similar. Então a gente tem a lua nova, que no nosso ciclo representa a menstruação e que nos ciclos solares representa o inverno. São 3 energias iguais se manifestando de diferentes formas. E essas 3 energias também encontram uma representação em um período da nossa vida. O período da nossa vida em que a gente está se recolhendo, em que a nossa energia vital está mais baixa, em que a gente começa a sentir mais a conexão com a nossa intuição e sabedoria, porque a gente já adquiriu sabedoria ao longo da vida, a fase da nossa velhice. Só que a gente não precisa necessariamente esperar para experienciar essa velhice, porque a gente já tem a energia da anciã, que é um arquétipo da nossa psique. Estudando a lua, o sagrado feminino e o conselho das anciãs há algum tempo, eu sei o que é um arquétipo. Eu sei no meu sentir, mas eu não sei colocar tão bem em palavras. Então eu vou explicar para vocês de acordo com o nosso amigo Google. Segundo este velho sábio, arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. A mãe, o sábio, o herói são exemplos de arquétipo. Esses personagens têm características percebidas de maneira semelhante por todos os seres humanos. Quem desenvolveu esse conceito foi o pai da psicologia analítica, o Jung, e para ele, esses comportamentos estão no inconsciente coletivo, e por isso são percebidos de maneira similar por todos. E esse assunto é muito profundo, gente. Eu não sou psicóloga, então eu não vou tentar aqui explicar os pormenores,
mas basicamente para o Jung, o arquétipo é uma herança genética que a gente recebeu ao longo de muitas e muitas e muitas situações que a gente enfrentou da mesma forma. A gente precisou criar um personagem para lidar com aquela situação cotidiana. Então, por exemplo, uma mãe é um arquétipo, porque as mães têm um tipo de padrão de comportamento que elas foram herdando ao longo de muitas gerações. Aí pensa comigo, a gente tem a menstruação com a qual a gente lida há muitas e muitas gerações. A gente criou um arquétipo para lidar com isso. E esse arquétipo é a anciã. A gente nem precisa ir muito longe para entender por que esse é o arquétipo da menstruação. Para mim, basta pensar em como eu fico nos dias desse período, porque a gente realmente se encolhe. Parece que a gente se encolhe mesmo. Eu, pelo menos, acordo toda encolhida. E, de alguma forma, é como se tivesse uma avó dentro de mim querendo cuidar de mim naquele momento. Me lembrando de fazer um chá, um escalda-pés, de me agasalhar, de não botar o pé no chão para diminuir as cólicas. Realmente é quase como se a minha avó estivesse do meu lado me dando dicas o tempo todo e cuidando de mim o tempo todo, me guiando. E a energia realmente fica como a de uma avó. A gente fica mais ranzinza, mais reclamona, a gente fica com essa energia realmente de uma senhora que tá num momento meio difícil, sabe? E isso quando a gente tá em desequilíbrio, porque quando a gente começa a ter um ciclo mais equilibrado, a gente começa a perceber que talvez a gente não queira brigar com alguém naquele dia, a gente só entende que naquele dia a gente precisa ficar mais em silêncio. Então, se algo nos incomodou naquele período, a gente começa a falar, ok, eu tô incomodada com isso, por que isso aqui tá me incomodando? E daí, em vez da gente sair dando tiro pra tudo que é lado e culpando os outros por aquilo que a gente tá sentindo, a gente começa a acolher, porque a avó tem isso, ela acolhe muito, né? Uma neta que chega pra uma avó, a avó não julga, não faz perguntas, não xinga, né? Não todas, algumas até fazem, mas a maioria das avós vai dar um colo sem perguntar o que aconteceu. E é mais ou menos isso que a nossa psique faz com a gente, quando a gente começa a aceitar essa fase e vivenciar ela com um pouquinho mais de sabedoria. Então a nossa psique vai falar assim, vamos tomar um chá? Vamos sentar com essa raiva aqui? Vamos conversar com ela? Vamos entender o que está acontecendo em vez de sair xingando Deus e o mundo, a deusa e o mundo? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo e vamos respirar? Isso é muito importante. E nessa fase, isso se torna muito mais fácil quando a gente começa a entender que isso está disponível, porque é o momento em que a gente tem acesso a uma sabedoria e intuição profundas, porque o arquétipo da anciã também é o arquétipo da sabedoria. A anciã é aquela que já passou por tudo quanto é tipo de coisa e colheu os frutos da sabedoria, sabe como lidar com as coisas difíceis. Eu, pelo menos, desconheço qualquer mulher com rugas no rosto que não tenha enfrentado um monte de batalhas na sua vida. Seja lutas financeiras, para sustentar os seus filhos, para se sustentar, para ter independência, para ser respeitada e reconhecida, o luto, todos os tipos de perda. Essas mulheres passaram por muita coisa. Não tem uma mulher anciã que não tenha passado por um monte de coisa na sua vida. Mesmo que numa superfície pareça tudo perfeito. Com certeza ela teve as suas batalhas. E é aí, dessas mulheres, que a gente recebe então essa sabedoria, como um presente genético que vai passando de geração em geração. Então não se preocupe, minha querida, se você acha que é muito jovem para ser sábia. Lembra que antes de ti vieram milhares de mulheres que passaram milênios comendo pão que o patriarcado amassou. E elas colheram os frutos de sabedoria e estão aí do teu lado hoje, te empoderando, te ajudando no teu caminho. Então, é justamente nesse momento em que a gente se conecta com o nosso profundo feminino, com o nosso silêncio interior, que as vozes delas começam a soprar nos nossos ouvidos. Sempre nos guiando pelo melhor caminho, sempre nos lembrando que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que ninguém é responsável pela nossa felicidade. Então, ao mesmo tempo que elas vão nos ajudar a vencer dificuldades com relações que a gente tenha, elas também vão nos lembrar que a gente é responsável por atrair e manter essas relações na nossa vida e não vão deixar que a gente fique se fazendo de vítima das situações. E aí as duas ferramentas que a gente pode usar para realmente aprender a ouvir essas mulheres, ouvir essas vozes, é o silêncio e a intuição. Duas ferramentas muito potentes do feminino que a gente ignora, acha que não é tão importante assim. No Conselho das Anciãs, esse estudo que eu participo,
É sugerido que quando a gente está em conexão com a guardiã do profundo feminino, a gente faça 1 hora de silêncio por dia, 1 hora inteira, porque elas falam que é necessário, a gente precisa reaprender a estar bem com o nosso silêncio, com a nossa solidão, com a nossa solitude, na verdade, né? Sem que a gente sinta o vazio da solidão, mas que a gente se complete na nossa solitude. E claro, nesse momento, o nosso bom e velho inimigo, o patriarcado, vai nos atrapalhar, ele vai fazer questão de nos atrapalhar. O mercado de trabalho, a correria excessiva vai fazer com que a gente acredite que é impossível ter 1 hora de silêncio. Mas impossível é aquilo que a gente nem tenta. Então começa a tentar. Nem que sejam 5 minutos. 5 minutos de silêncio pleno. Não 5 minutos para você ficar em silêncio pensando o que você vai postar no Instagram mais tarde. Silêncio e presença. E isso já vai mudar muita coisa na tua vida, eu prometo. E aí, sobre a intuição, eu sei que é uma batalha. Não só do feminino, mas de todos. É uma batalha porque a gente não sabe diferenciar mais o que é a nossa intuição e o que é a nossa imaginação. Eu ouço isso de muitas mulheres. Muitas mulheres falam, olha, eu não sei o que eu estou pensando, viajando, imaginando e o que é intuição. E às vezes a gente confunde a nossa intuição com a voz do medo. Só que elas não são a mesma coisa. Eu vou usar aqui uma citação da Mirella, porque, gente, ela é muito incrível e eu adoro tudo que ela fala. Ela vai ser muito citada aqui. E ela explicou de uma forma que eu não conseguiria explicar para vocês. Ela diz o seguinte: há uma diferença nítida entre intuição e imaginação. A primeira é sentida no ventre e no coração, como mostra a expressão inglesa gut feeling, sensação das entranhas, enquanto a segunda é fruto de fantasias e elaborações mentais, mescladas com desejos conscientes ou não. Aqui dá para adicionar também mescladas com o medo, porque como uma boa pessoa ansiosa que eu sou, eu já passei por muitas situações em que o meu medo eu lia como intuição. E não era nada disso, era só paranoia da minha cabeça. Mas vamos entender então a intuição como um sentido nosso, como um sexto sentido que faz parte de todos os seres, mas que está muito disponível para o feminino. Esse sentido, ele é muito claro e tranquilo. Então, toda vez que você estiver sentindo um medo muito forte, não é intuição, é a sua ansiedade falando com você. Quando é intuição, é uma voz clara e tranquila. E às vezes nem é uma voz, mas um sentimento. Hoje, por exemplo, eu vivenciei isso. Eu tive um sentimento de que eu tinha que cuidar um pouco mais para atravessar a rua, porque estava chovendo. E eu fui indo bem devagar, garantindo que as pessoas estivessem me enxergando. E aí eu parei no meio da faixa de segurança porque veio um carro muito rápido. Só que eu parei bem antes dele, porque a minha intuição me disse para eu ir com calma e olhar ao meu redor. Não foi medo, não foi um sentimento de, nossa, vou morrer, mas foi um sentimento de cuida. Cuida porque talvez algo de ruim pode acontecer. E aí a gente vai com mais atenção, a gente vai com mais presença. Por isso a presença e o silêncio são muito necessários também, porque daí a gente começa a ouvir a nossa intuição com muito mais clareza. E na nossa ancestralidade, a nossa intuição fazia muito mais do que nos ajudar a atravessar a rua em segurança. Ela era realmente um sentido que nos ajudou a guiar a humanidade durante milênios. Segundo Mirella, novamente, devido à sua sensibilidade e percepção expandida, elas, as mulheres, eram as mediadoras nos intercâmbios entre seres humanos e os espíritos da natureza, os ancestrais e os seres sobrenaturais. Por isso, durante muitos milênios, foram elas as parteiras, benzedeiras, curandeiras, sacerdotisas e profetisas, encarregadas de realizar as festividades de plantio e colheita, os ritos de passagem, as bênçãos e as proteções, o culto dos mortos, as previsões e a reverência às divindades. Ou seja, nós éramos as sacerdotisas, aquelas que estavam realmente conectadas com a espiritualidade, uma espiritualidade verdadeira, não aquela que estava escrita, cheia de dogmas e de leis, uma espiritualidade viva que pulsava em nós. Então hoje a gente duvidar da nossa intuição é a gente rir na cara das nossas ancestrais, que eram realmente as portadoras dessa energia na Terra, que eram canais de conexão com o espírito. E a gente pode voltar a ser isso, a gente só tem que parar de duvidar do nosso potencial. Porque assim, como eu já falei no episódio anterior, a gente não pode negar que nos últimos 5.000 anos a gente evoluiu muito.
Foi uma época de muita evolução tecnológica, de conhecimento. A gente passou a conhecer todas as coisas e entender como as coisas funcionam. E não tem como a gente negar a importância disso. É só por causa dessa evolução que o patriarcado trouxe que hoje eu tô falando contigo. Que a gente pode se comunicar e que a gente pode estar juntas novamente, né? De uma forma como a gente estava lá atrás, só que de um jeito diferente, à distância, né? Mas foi toda essa evolução que nos proporcionou muita coisa importante, a gente não pode negar isso. Mas essa evolução, ela foi, como eu falei, bem racional, ela foi bem pontual. Ela nos levou a entender como as coisas funcionam. Mas ao entender esse como, a gente perdeu completamente a perspectiva do porquê. Então eu entendo o mecanismo da natureza, eu vou lá e disseco toda a natureza, entendo o seu mecanismo, mas eu continuo sem entender a força motriz por trás desse mecanismo, o que inspira essa vida, o que inspira tanta variedade e abundância. A gente perdeu essa conexão. A gente não entende a magia que está por trás das coisas. E essa magia, a intuição sempre soube ler. As anciãs, as mulheres ancestrais sabiam, entendiam dessa magia que está além do conhecimento. Então, naquela época, a gente não tinha o conhecimento, como a gente tem hoje, racional, mas a gente tinha o conhecimento mágico. E é justamente isso que a gente precisa resgatar para entrar em harmonia, para reequilibrar essa sociedade de hoje. Porque o racional, ele é importante, né? Ele é muito importante, mas só ele não dá, não funciona. Quando a gente fica só nessa força, a gente se sobrecarrega dela e a gente deixa de ser completo, íntegro. Então imagina esse mundo de hoje com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, com todo esse conhecimento profundo que a gente adquiriu e se junto com tudo isso a gente conseguir utilizar a nossa intuição, a gente conseguir fazer leituras dos caminhos que a gente tem que percorrer enquanto seres individuais e enquanto humanidade. Se a gente conseguir trazer da nossa sabedoria, semear da nossa sabedoria nessa sociedade, como a gente pode transformar ela? Mas para isso a gente precisa ser respeitada e ouvida. E para que a gente seja respeitada e ouvida nessa sociedade, nesse exterior, a gente precisa primeiro fazer isso por nós mesmas, com nós mesmas, entre nós, né? Por mim e pelas minhas, por aquelas que estão caminhando comigo. Mostrar para elas e para mim que a nossa voz importa, que a nossa intuição importa, que isso tem lugar no mundo. Não mais negar, não mais fugir. Compreender que a gente precisa, primeiro a gente precisa valorizar isso. Primeiro a gente precisa botar em prática. Primeiro eu preciso acreditar que eu sou sábia. Primeiro eu preciso escutar a minha intuição para viver a minha vida e fazer aquilo que é correto na minha vida. Primeiro eu preciso ensinar as minhas que elas têm que praticar a intuição delas. Primeiro eu tenho que ajudar as mulheres a resgatar isso. Que é um pouco do que eu estou tentando fazer aqui. E que tu vai encontrar as tuas formas de fazer. Porque vamos lá, a gente está há tanto tempo sem ser ouvida, a gente está sendo ignorada há tanto tempo, a gente berrou, a gente gritou, a gente fez o que a gente pôde para ser ouvida e a gente continua não sendo. Porque nós mesmas não estamos fazendo isso umas pelas outras. Porque a gente tem que ser ouvido uma da outra, mostrar para a outra que o que ela sabe importa, que eu me importo com o que ela tem a dizer. Sair dessa perseguição, desse ódio que tem nos separado há tanto tempo e perceber que a gente pode, sim, voltar a se unir e que para isso a gente precisa trabalhar a nossa sabedoria e vai ser um desafio, mas tudo bem. A gente pode passar por desafios, a gente pode fazer coisas difíceis, nem tudo vai ser fácil, mas a gente já passou por coisas muito mais difíceis e resistiu. Resistiu mesmo. Só que tá na hora da gente parar de resistir. Tá na hora da gente tomar ação. Tá na hora da gente botar essa sabedoria nossa de volta no lugar ao qual ela pertence, em primeiro lugar, no centro da nossa vida. Parar de colocar isso tudo para escanteio e negar isso. Percebe o quanto a gente coloca essa energia da anciã de escanteio? A gente começa a envelhecer, a gente começa a se encher de botox, pintar o cabelo. A gente começa a negar porque a gente quer ser para sempre jovem. Só que a gente não vai ser para sempre jovem. Isso não é natural. A gente vai envelhecer. E sabe o que isso significa? Que a gente viveu, que a gente passou por coisas gigantes, que a gente venceu as dificuldades, que a gente colheu os frutos da sabedoria. A gente não tem que ter vergonha de envelhecer. A gente não tem que achar que a gente tem que ser sempre a donzela. A donzela é linda no tempo dela, do jeito dela, com a energia dela. Mas ela não é perfeita.
Ela é totalmente iludida, a gente vai falar sobre ela em algum momento. Ela é completamente iludida, ela é completamente ingênua. A gente não quer ser para sempre ingênua e iludida, a gente consegue superar isso, sabe? E a anciã fala sobre isso, sobre reconhecer essa que tá aqui dentro, que tá calejada, que já passou pelas suas dificuldades, mas que aprendeu também. E que aprendeu a rir da vida, que aprendeu a levar a vida com leveza. Porque se a gente não aprende isso com a anciã, a gente entra no lugar de sombra dela, que é ser rabugenta. A velha rabugenta, a anciã, que é amarga. Sabe aquela velhinha amargurada, assim, que ninguém quer ter por perto, que tá sempre doente, que tá sempre com dor, que tá sempre sofrendo, que tá sempre morrendo, que tá há 10 anos morrendo. Sabe ela? Pois é. Totalmente a energia de muitas de nós durante o nosso período menstrual. Energia de raiva, de amargura, sabe? Aquela pessoa que está amargurada com a vida. Muitas vezes a gente manifesta essa energia no nosso período menstrual porque a gente está se sentindo assim em algum campo da vida e está bloqueando. A gente está bloqueando a manifestação da nossa anciã, a manifestação saudável dela. A gente não está deixando ela descansar, fazer silêncio, e ela começa a ficar bloqueada e cansada e ranzinza, e isso tudo estoura quando a gente chega nessa fase do mês. Outra sombra que se vê muito conectada com esse arquétipo é a nossa fragilidade ou a nossa falta de fragilidade, né? A nossa falta de demonstrar fragilidade e de se permitir ser frágil. Porque a anciã, esse arquétipo, fala muito de fragilidade, né? Pensa na anciã, é aquela que já não tem mais força muscular, que está perdendo a sua vitalidade, a sua força, e tem que aceitar, realmente, tem que aceitar esse seu lado mais frágil, mais dependente. E pensa em nós mesmas também, né? Nesse nosso período menstrual. A gente pode estar muito intuitiva, muito potente na nossa intuição, mas emocionalmente a gente fica sim mais frágil. Só que a gente vem no último século tendo que ser muito forte. A gente tem vindo de um século onde a gente precisou demonstrar toda a nossa força, mostrar que a gente era muito forte para tentar provar o nosso valor nesse mundo. Esse século é o século do feminismo, que basicamente, assim, de forma bem potente mesmo, começou há mais ou menos 100 anos atrás. Então, antes disso, foram milênios de submissão onde a gente não conseguia ser ouvida, e para que a gente pudesse ser ouvida e ser respeitada e garantir alguns direitos básicos no último século, a gente teve que berrar. A gente teve que mostrar muita força e muita potência para tentar se igualar nesse mundo masculino. E aí a gente tem um medo gigantesco de demonstrar a nossa fragilidade, de mostrar que a gente nem sempre é forte, que existem lugares vulneráveis em nós. Só que é necessário que a gente encontre formas de deixar essa vulnerabilidade se mostrar. Porque nenhuma de nós é essa fortaleza. Nós não somos, ponto final. Nós somos frágeis como todos os seres humanos, a gente tem emoção, né? A gente não é mais frágil que o homem, a gente é tão frágil quanto o homem. E a gente precisa colocar isso para fora, senão as nossas emoções vão nos adoecer. Então você precisa encontrar formas, espaços seguros, se é com a sua terapeuta, se é com uma amiga, se é com alguém da família com quem você realmente pode contar. Encontre pessoas com quem você possa ser frágil, ser vulnerável, porque senão a gente adoece. A gente entra nesse lugar da mulher que quer ser uma fortaleza e não aceita a sua verdade e não compartilha das suas dores. E aí as suas dores vão se transformando em muralhas dentro de ti que vão te deixando cada vez mais fechada para a vida. E assim, eu sei que isso pode parecer muito bonito, encantador. A gente tem milhares de músicas, a gente criou essa coisa da mulher invencível, da mulher forte, da mulher que é uma muralha, que ninguém derruba ela e tudo mais. Só que pensa numa muralha. Ela te protege, mas ela também te deixa presa. E aí você quer ficar presa nesse lugar onde você não se expressa, onde você não mostra o que você sente? Porque tanto não te acessam, quanto você também não consegue acessar o lado de fora. E aí vem para esse lado da anciã, esse arquétipo começa a nos trazer relações frias, relações distantes, sabe? A gente começa a entrar numa verdadeira solidão e não naquela solitude saudável que a gente busca nesse momento, que é o correto para a gente buscar nesse momento. A gente começa a realmente se isolar e ficar completamente sozinha, às vezes cercada de gente, mas sozinha, isolada dentro de nós mesmas.
O que é uma grande besteira se a gente parar para pensar que até a natureza se permite ser frágil. Quando chega a lua nova, a planta se permite deixar que a seiva desça para as raízes. E dessa forma a planta se torna absolutamente frágil, ela está no momento mais frágil dela. E nem por isso ela deixa de fazer isso, nem por isso a natureza deixa de fazer isso, porque é necessário. Da mesma forma que é necessário o inverno e aquela pausa e aquela fragilidade que a natureza demonstra no inverno também. Porque nesse momento a natureza não é abundante, ela não é cheia de vida, ela é muito silenciosa e realmente sem energia, sem força, sem brilho. Ela demonstra que ela é frágil e ela se permite ser frágil porque ela sabe que esse é o momento de vivenciar isso e tá tudo bem. Então, se em tudo pode existir fragilidade, por que não pode existir em nós? Por que a gente tem que ser imparável, invencível, intocável, enorme o tempo todo? Sabe, não é verdade. Vamos mostrar, vamos se abrir e se permitir mostrar aquilo que está aqui dentro. Até porque assim a gente permite que as outras pessoas também nos mostrem quem elas são de verdade. Percebe que a gente vai dando um monte de volta, né? A gente começa lá com a lua, daí a gente vai para o ciclo solar, daí a gente fala do arquétipo, daí a gente fala do nosso ciclo fértil também, da fase da vida, e depois a gente vai começando a perceber que sim, tá tudo conectado. A Sofia não é doida, ela só é meio diferente, sabe? E se tu vier nessa jornada comigo, tu também vai começar a te sentir um pouco diferente. Tu vai perceber que dentro de cada uma de nós tem uma caixinha guardada, com informações muito antigas e que a gente não abre há muito tempo, mas que abrir ela e resgatar isso é muito fácil, tá ali, tá à nossa disposição. É só tirar os itens de dentro e começar a dar uma polida, dar uma limpada, mas é muito acessível para nós, é só a gente reconhecer essa energia em nós. A gente não tá trazendo nada de fora, a gente só tá se percebendo, se conhecendo de novo. E só para vocês não dizerem que eu só cito Mirella Fowler, eu vou encerrar esse episódio com uma citação do livro A Evolução da Deusa, da Emma Mildon, onde ela diz o seguinte: a anciã representa a justiça, a estação do inverno, equilíbrio, sabedoria e profunda compreensão. É responsável pela magia, orientação e conclusão. Ela cuida de todas as coisas vivas, as que vêm e as que vão. Então, minha bruxa, o que eu tinha para te falar hoje era isso. Eu espero que tu possa encontrar realmente espaço na tua vida, abrir espaço na tua vida para convidar essa anciã a se manifestar. Perceber que existe um lado de muita luz que vem com ela. Não é só a sombra da projeção que a gente criou sobre a imagem da anciã. É algo muito maior, é algo muito mais ancestral, é algo muito mais bonito. Então abre espaço para a beleza da anciã na tua vida. E até que a gente se encontre no próximo episódio. Espero que a anciã te guie, que ela esteja do teu lado, te abençoando, te benzendo, te trazendo muita luz, te mostrando essa força intuitiva e sábia que habita dentro de ti. Já sabe que se ficou com qualquer dúvida, se ficou com qualquer questão, se quiser conversar, me procura nas redes sociais, no meu e-mail, tá tudo na descrição aqui desse podcast. E vamos bater um papo, quero conversar com vocês, quero saber o que vocês acharam disso tudo. E no próximo episódio a gente vai falar então sobre a lua crescente e o arquétipo da donzela. Como sempre vai ser intenso, mas vai ser lindo. Te encontro lá. Um beijo! Esse podcast é feito com todo amor, dedicação e entrega. E meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós.